A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Para quem vai escutar tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Quem vos fala é o irmão Leandro, né? Graças a Deus por mais um dia de vida. Eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel, né, para conosco e nos livra de todo mal, né? Basta sermos obedientes à sua voz, à tua palavra, guardar os seus mandamentos e praticá-los, né, em nossa vida. Meus irmãos, nesta manhã eu quero estar falando com os irmãos uma palavra, né? Como todos podem ver aí, a parábola do semeador, a qual o Senhor Jesus colocou em meu coração, e uma parábola de despertamento, né? Para todos nós, tanto para vocês quanto para mim, né? Antes de mais nada, meus irmãos, eu quero comunicar a todos. Muitas pessoas não sabem o que é uma parábola, né? As parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito usando exemplos do dia a dia, né? Como todos sabem, na Bíblia nós vimos e nós lemos muitas parábolas a qual o Senhor Jesus falava aos seus discípulos e a todos que estavam ali em sua volta, né? Algumas dessas parábolas o Senhor usava para explicar a respeito de algo. Como exemplo, a parábola do semeador, o Senhor falava a respeito da salvação, né? A parábola do grão de mostarda, o Senhor falava a respeito do reino dos céus, né? Que fica em Marcos 4, 30 e 32. E a parábola do filho pródigo, o Senhor falava, né, a respeito do perdão, né? Que se encontra em Lucas 15, de 11 a 31. E a parábola do bom samaritano, o Senhor falava a respeito do amor ao próximo, né? Que se encontra lá em Lucas 10, 30 a 37. A parábola do trigo e do joio, o Senhor queria falar ao povo a respeito do juízo final, né? Que se encontra em Mateus 13, 24 a 30. E tem muitas outras parábolas, como a do credor incompassivo, né? Então, Jesus ele explicava, né, as coisas para as pessoas e para os seus discípulos através de parábolas, né, para que eles pudessem entender. E como muitas pessoas trabalhavam no campo naquela época, Jesus usava o trabalho agrícola como um exemplo nas parábolas para que eles pudessem entender melhor, né, para que eles pudessem se lembrar melhor das palavras de Jesus. Amém? Mas hoje, né, eu quero falar para todos sobre a parábola do semeador, né? Peço que todos peguem a Bíblia para acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, verso 1 em diante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meus irmãos, nesta época, a qual Jesus falava, a qual Jesus narrava aos seus discípulos, às pessoas que estavam ali, Jesus era o semeador. E as pessoas que estavam ouvindo eram a terra. Hoje, os semeadores são aqueles que levam a palavra do Senhor, porque a semente é a palavra de Deus.
a terra são as pessoas que ouvem a palavra de Deus. E o semeador. O versículo 4 nos retrata, nos mostra aquelas pessoas que estão dentro da igreja, né? Que estão ali ouvindo a palavra, mas elas não permitem que a palavra se aprofunde, elas não permitem que a palavra ela seja semeada em seus corações, né? Mas elas estão ali ouvindo, mas quando sai da igreja, quando pisa o pé fora da porta da igreja, elas já não lembram de nada de que foi dito ali, através do pastor, através da pessoa que está à frente ali do trabalho, né? Semeando aquela semente no coração delas, né? Então essas são essas pessoas, né, que saem, que entram na igreja com comichões nos ouvidos, impedindo delas ouvirem a palavra de Deus, impedindo que a palavra venha penetrar no coração delas, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a segunda parte, né, são aquelas pessoas que também estão dentro da igreja, né, como no versículo diz, e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que ouvem a palavra de Deus, que guardam ela no seu coração, né? Mas quando vem as dificuldades do dia a dia, quando vem a luta, a prova, em vez delas usarem a palavra de Deus para passarem pela prova, glorificando o nome de Deus, não. Elas preferem sair da presença do Senhor. Elas preferem esquecer tudo aquilo ali que elas ouviram, né? Tudo aquilo ali que elas aprenderam através de Jesus, né? Elas preferem deixar, né, tudo para trás por conta da dificuldade, né? Porque a semente foi plantada, mas infelizmente não criou raiz no coração delas. Assim como o pé de coqueiro, quando vem aquela tempestade, meus irmãos, quando vem uma tempestade, o pé de coqueiro ele pode até balançar, ele pode até envergar, mas ele não cai. Por quê? Porque, né, o pé de coqueiro ele tem raízes muito fundas. As raízes do pé de coqueiro elas ficam muito fundas sobre a terra. Eu já ouvi dizer que até 7 metros embaixo da terra elas conseguem, né, se enraizar, elas conseguem estar profundas. Então nós temos que ser como um pé de coqueiro, nós temos que criar raízes na presença do Senhor, né? Para que quando vem as tribulações, para que quando vem as tempestades da vida, a gente não venha, né, sair da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 7 diz: e a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, né? Essas são as pessoas que estão dentro da igreja. Que a semente foi plantada, mas infelizmente não criou, nem cresceu, na verdade, né? Não chegou aquele tempo de crescimento. Porque antes mesmo da semente crescer, de germinar e virar uma árvore frutífera, ela foi sufocada por conta da tribulação, por conta das dificuldades do mundo, das dificuldades da vida. Louvado seja Deus, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus por esta terra. Quem é esta terra? Quem é esta terra frutífera? São aqueles irmãos que estão dentro da palavra, que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, ouvindo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sendo anunciado, e eles atentam os seus ouvidos. Eles não permitem
que as coisas do mundo vêm tirar de dentro deles aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que eles estão aprendendo através da palavra do Senhor Jesus. São aqueles irmãos que não deixem os comichões nos ouvidos arrebatar o ensinamento, a revelação que o Senhor está dando a eles através da palavra. São aqueles irmãos que perseveram, que leem a palavra do Senhor Jesus, mas não somente leem, mas sim leem e praticam no seu dia a dia. São aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, são aqueles que são obedientes à palavra de Deus, são aqueles que guardam os estatutos e as ordenanças do nosso Deus Todo-Poderoso. Esses são como árvores frutíferas plantadas junto a ribeiros, que dão o seu fruto na estação própria. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que tipo de terra você está sendo? Qual é a terra que você está sendo hoje na presença do Senhor Jesus Cristo? Você está sendo aquela terra onde a semente está sendo lançada e os pássaros estão comendo? Você está sendo aquela terra cheia de pedras, aonde a semente é plantada, ela até nasce, mas quando vem o sol da justiça de Deus, quando vem o sol, quando vem as dificuldades, a planta morre porque não tinha suas raízes enraizadas, em Cristo Jesus. Você está sendo aquela terra cheia de espinhos que não permite que a planta germine, que a semente germine, que a planta cresça? Ou você está sendo a terra frutífera, a terra próspera? Qual terra você está sendo na presença de Deus hoje? Busque a ser uma terra próspera, uma terra frutífera, porque nós somos como árvores, irmãos. Nós somos como árvores temos que ter as nossas raízes enraizadas em Jesus Cristo, para que quando nós estivermos passando pela tribulação, pela perseguição, pelas dificuldades da vida, a gente possa se manter de pé. Nós podemos até envergar, mas não quebrar, porque as nossas raízes estão fixadas em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que os nossos pés têm que estar fixados na rocha inabalável que é o Deus Todo-Poderoso, Então que todos nós possamos refletir qual é a terra, que terra nós somos. Vamos ir para a casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, Vamos aprender com a palavra do Senhor Jesus todos os dias, porque é Ele quem nos dá força, é ela quem nos mantém de pé, é ela quem nos traz a esperança de um dia podermos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Como está a sua vida diante dele? O que você está fazendo para o Senhor? Porque naquele grande dia, o Senhor vai requerer de cada um de nós tudo o que nós fizemos. Se nós ganhamos almas para o Senhor, se nós ajudamos o nosso próximo, se nós alimentamos aqueles que estavam com fome, se nós vestimos aqueles que estavam com frio, se nós formos visitar aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam presos, o Senhor vai requerer de mim e de você. E o que você vai apresentar? O que você tem para apresentar diante do Senhor no dia do julgamento final? Se você não está produzindo frutos hoje, se hoje você reconhece que você é uma terra infrutífera, se ajoelhe diante do Senhor, peça perdão e busque ao Senhor, busque produzir para o Senhor Jesus frutos dignos de
arrependimento. Pois o Senhor, quando nos olha dos altos céus, Ele nos vê como uma árvore frondosa, como uma árvore bonita, e Ele desce para se alimentar dos frutos que nós produzimos. E que frutos são esses? São os frutos do Espírito: o amor, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a paz, o gozo, a benignidade, a bondade. Esses são os frutos que o Senhor Jesus quer se alimentar de nós todos os dias. Então não seja uma árvore infrutífera, não seja uma terra que não germine nada, não seja uma terra amaldiçoada. Porque se você é uma árvore e não produz frutos, o que você está fazendo fixada na terra? Você está tomando o lugar de uma outra árvore, assim como Jesus estava passando, em Jerusalém, e viu ali uma figueira, e ele estava com fome e desejou comer o fruto daquela figueira, porque uma árvore frutífera, ela tem que ter frutos. Só que ele chegou naquela figueira e ele não encontrou nenhum figo nela. E ele a amaldiçoou, e imediatamente, por ela não produzir frutos, ela secou-se, e todos os seus discípulos ali ficaram pasmados com a rapidez que aquela figueira se secou. Então, para que nós não venhamos ser lançados no fogo do inferno, vamos produzir frutos para o nosso Senhor. Vamos produzir frutos para que o nosso Senhor Jesus venha se alimentar de nós todos os dias. Porque uma árvore seca só serve para uma coisa, irmãos, que é para a lenha, para ela ser lançada no fogo. Esse é o trabalho, essa é a utilidade de uma árvore seca, de uma árvore morta, que não produz frutos, ser lançada no fogo, para que o fogo ele venha se inflamar e se acender cada vez mais. Amém? Que Deus possa abençoar todos, que Deus possa derramar sobre todos vós a graça dele, a virtude, e que todos nós possamos buscar no Senhor sermos terras frutíferas, sermos terras abençoadas, e que nós possamos fazer com que a semente que está sendo plantada em nosso coração, que é a palavra de Deus, venha produzir frutos. 30, 60 e 100 por um. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe a todos.